Boa noite a todos. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, a colega vereadora Eliamar, os colaboradores aqui da casa, quem nos prestigia aqui de forma presencial nesta noite, sejam bem-vindos. E também estendendo os cumprimentos a todos aqueles munícipes que semanalmente acompanham o nosso trabalho através do Facebook da Câmara Municipal. Eu declaro aberta a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Saudade, Santa Catarina. De imediato passo a palavra à nossa primeira secretária, a vereadora Eliamar, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Obrigada, senhor presidente. Também quero cumprimentar os meus colegas vereadores, os funcionários desta casa, todos que estão nos assistindo através das redes sociais, em especial os que estão aqui de forma presencial. Ata da 6ª sessão ordinária para o exercício de 2024 do 24º período legislativo da Câmara Municipal de Saudade, Santa Catarina. No 11º dia do mês de março de 2024, às 19 horas, efetivou-se a 6ª sessão ordinária do exercício de 2024 do 24º período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores. Em sua sala de sessões, cito a Avenida Independência, número 320, centro deste município de Saudades, comarca de Pinhalzinho e estado de Santa Catarina. Sob a presidência em exercício do vereador senhor Claudemir Brescovit, que verificou o livro de atas e constatou a presença de 9 vereadores: Alfeu José Chu, Claudemir Brescovit, Clairton Lauxen, Cleiton Rafael Knorrs, Clério Antônio dos Santos, Eliamar Corradi, Jones Mor, Lenuir Jacob Franken e Jorge Ternos. Por ter número legal de vereadores, deu-se aberta oficialmente a sessão. O senhor presidente em exercício cumprimentou e agradeceu a presença de todos e de imediato passou para a primeira secretária, senhora Eliamar Corradi, para que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, na qual, em ato contínuo, foi pelo senhor presidente em exercício submetida para discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Após, o senhor presidente em exercício solicitou para a primeira secretária, senhora Eliamar Corradi, para que realizasse a leitura do pequeno expediente. Do Legislativo, deu entrada ao pedido de informação e ajuste nas comissões permanentes. Pedido de informação número 2, do vereador Jones Mor. Requer para fins de informação cópia dos documentos que atestam quantos metros cúbicos de rachão foram utilizados no asfalto da linha Santo Afonso, bem como o valor do metro cúbico. Na oportunidade, requer cópia também de todos os romaneios identificando os caminhões e todas as cargas com os pesos que cada caminhão transportou, indicando o número de placa de todos os caminhões utilizados na referida obra. Ajuste para as comissões permanentes do Legislativo Municipal de Saudades, 2024. Primeira Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Clério Antônio dos Santos, vice-presidente Cleiton Rafael Knorrs e membro Eliamar Corradi. Segunda Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Alfeu José Chu, vice-presidente Clério Antônio dos Santos e membro Lenuir Jacob Franken. Terceira Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública e Cidadania, Agricultura e Meio Ambiente. Presidente Clairton Lauxen, vice-presidente Jorge Ternos e membro Lenuir Jacob Franken. Quarta Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência. Presidente Eliamar Corradi, vice-presidente Alfeu José Chu e membro Cleiton Rafael Knorrs. Do Executivo, deu entrada o seguinte projeto de lei. Projeto de Lei Complementar número 1, de 6 de março de 2024, em regime de urgência. Altera a Lei Complementar número 5 de 2002, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e da outras providências. Após, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário, senhor Jones Mor, para que realizasse a leitura dos vereadores inscritos para a palavra livre. Sendo assim, foram os inscritos Jorge Ternos, Alfeu José Chu, Eliamar Corradi, Cleiton Rafael Knorrs e Lenuir Jacob Franken. Em seguida, o senhor presidente em exercício, Claudemir Brescovit, passou para a ordem do dia.
Ajuste na composição dos membros da Comissão Permanente da Câmara Municipal em decorrência da extensão do atestado médico do vereador Everson Jandrei Weber, pois em seu lugar passa a assumir uma cadeira na Câmara o suplente de vereador Lenuir Franken. A mesma está sendo ocupada até então pelo vereador Iliceu Brown. Assim sendo, as comissões ficaram com a seguinte composição: Primeira Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Clério Antônio dos Santos, vice-presidente Cleiton Rafael Knorrs e membro Eliamar Corradi. Segunda Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Alfeu José Chu, vice-presidente Clério Antônio dos Santos e membro Lenuir Jacob Franken. Terceira Comissão de Obras Públicas, Serviços Públicos, Segurança Pública e Cidadania, Agricultura e Meio Ambiente, presidente Clairton Lauxen, vice-presidente Jorge Ternos e membro Lenuir Jacob Franken. Quarta Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência, presidente Eliamar Corradi, vice-presidente Alfeu José Chu e membro Cleiton Rafael Knorrs. O ajuste de comissões foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 1, de 6 de março de 2024, em regime de urgência, que altera a Lei Complementar número 5 de 2002, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências. Emenda supressiva aprovada por unanimidade. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Pedido de informação número 2 de 2024, do vereador Jones Mor. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente em exercício passou para a palavra livre. O vereador Jorge Ternos parabenizou os servidores públicos municipais por meio do sindicato em virtude da mobilização dos mesmos pela causa. Ainda reiterou que os políticos não devem negar-se do diálogo e das suas responsabilidades com a comunidade. Ainda pontuou que o governo federal está distribuindo recursos do PAC, Programa de Aceleramento do Crescimento, aos municípios, onde Saudades receberá R$ 2.400.000 para a construção de mais uma unidade de saúde. O vereador Alfeu José Chu enalteceu a importância dos municípios, em especial os pequenos municípios, em receber recurso do PAC para seu desenvolvimento. Por fim, falou sobre o diálogo ocorrido em relação ao projeto de lei complementar número 1 de 2024 e pontuou a importância da emenda supressiva realizada. A vereadora Eliamar Corradi comentou da participação do evento promovido pela Procuradoria da Mulher da Câmara de Pinhalzinho. Desta forma, enalteceu as mulheres por suas conquistas e espaços conquistados. Na oportunidade, pontuou que a valorização da mulher deve ocorrer independente de quem for, uma vez que no evento Mulher, a Câmara Municipal, no ato representado por uma mulher, não apareceu em fotos da ocasião. O vereador Cleiton Rafael Knorrs convidou o público em geral para participar do rodeio do CTG Galpão da Amizade, no município de Saudades. O vereador Lenuir Jacob Franken agradeceu a oportunidade de assumir a vaga do vereador Everson Jandrei Weber, até o momento do retorno, até o retorno do mesmo. Comentou que no ano de 2022 fez uma reivindicação para instalar uma instituição financeira no distrito da Juvencio. O presidente em exercício, Claudemir Brescovitch, comentou que possivelmente na semana seguinte irá tramitar em regime de urgência o projeto de lei que altera a licença-prêmio do magistério para equiparar o texto e os direitos das duas classes. Na oportunidade, enalteceu que, se houver necessidade, o Poder Legislativo Municipal irá realizar uma sessão extraordinária para a tramitação com segurança do referido projeto de lei, uma vez que deve-se respeitar os prazos estabelecidos no ano eleitoral. Para fim, falou sobre a necessidade urgente de reforma dos vestiários do módulo esportivo. Por fim, o senhor presidente em exercício encerrou a 6ª sessão ordinária do exercício, convidou vereadores e público em geral para participarem da sessão a se realizar no dia 18 de março de 2024, segunda-feira, às 19 horas, nesta sala de sessões. E eu, secretária, redigi a presente ata, que será lida, apreciada e posta em votação. Saudades, Santa Catarina, em 11 de março de 2024. Seria isso da ata, senhor presidente, eu devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Eliamar.
Obrigado, vereador Eliamar, pela leitura da ata da sessão anterior, a qual eu coloco a mesma em discussão, caso algum vereador queira se manifestar. Eu apenas já pedi aqui para Tamires fazer uma correção no texto que estava redigido da seguinte forma. Ajuste da composição, na composição dos membros das comissões permanentes da Câmara Municipal em decorrência da extensão do atestado médico do vereador Everson Jandrei Weber, pois em seu lugar passa a assumir uma cadeira na Câmara o suplente de vereador Lenuir Jacobi Frank. A mesma estava sendo ocupada por até então, e na ata estava como está. Então a gente acabou ajustando apenas essa palavra para ficar o texto de acordo. Então coloco a mesma em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Passo novamente a palavra à vereadora Eliamar para que faça a leitura das matérias que foram inclusa na pauta da sessão de hoje. Obrigada, senhor presidente. Aqui nós temos alguns requerimentos, indicações, emendas e projeto de lei. Então, requerimento número 14. A Câmara Municipal de Saudades, atendendo à proposição dos vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno, solicita que Vossa Excelência submeta essa moção de repúdio ao plenário e, se aprovada, que seja encaminhada aos deputados federais de Santa Catarina, para a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada Caroline Detoni, e para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pugnando o projeto de lei 682/2024, da presidente do PT e deputada federal Gleice Hoffmann, que tem por objetivo cancelar todos os registros de colecionadores, atiradores e caçadores no país e proibir instalação e funcionamento de todos os clubes de tiro que não tenham atletas olímpicos. Trata-se de um projeto de lei totalmente abusivo, que vai contra o direito do cidadão brasileiro, totalmente autoritário, digno de países governados por ditadores. Este requerimento vem assinado pela vereadora Eliamar Corradi, vereador Jones Mor, vereador Claudemir Brescovit e vereador Cleiton Rafael Knorrs. Requerimento número 15. Eu, Claudemir Brescovit, venho respeitosamente requerer o uso da tribuna popular na sessão ordinária do dia 18 de março de 2024 para discorrer sobre assuntos de interesse popular e legislativo. Indicação número 10, dos vereadores Claudemir Brescovit e Alfeu José Chu. Indica ao Poder Executivo Municipal e Secretaria competente para que avaliem a possibilidade de fazer uma reforma nos vestiários do módulo esportivo do município, pois eles estão em condições de uso, sem condições de uso e carecem urgente de reparos e manutenção. Vem assinado pelos vereadores Claudemir Brescovit e Alfeu José Chu. Indicação número 11, dos vereadores Cleiton Rafael Knorrs, Clério Antônio dos Santos e Clairton Lauxen. Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que estude a possibilidade e efetue projeto de iluminação no trecho de asfalto da linha Julião. Vem assinado pelos vereadores Cleiton Rafael Knorrs, Clairton Lauxen e Clério Antônio dos Santos. Nós temos uma emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 1 de 2024. Excelentíssimos senhores presidentes e demais membros das comissões permanentes do Poder Legislativo Municipal de Saudades. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereadores signatários com assento no Poder Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições conferidas no artigo 167 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Saudades, aprovado pela Resolução número 6, de 14 de dezembro de 2020, apresenta emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 1 de 2024 para acrescer o parágrafo 6º do artigo 93. Redação proposta. Artigo 93-A, parágrafo 6º.
No caso de licença para tratamento de saúde, o período de 60 dias será computado normalmente e o período superior a 60 dias em que o servidor estiver afastado apenas suspende a contagem do tempo de serviço para gozo da licença-prêmio. Informamos que após a aprovação, a emenda aditiva, o texto do projeto de lei complementar número 1 de 2024 terá redação final com as alterações acima. Essa emenda vem assinada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Eliamar Corradi, Cleiton Rafael Knorrs e Clério Antônio dos Santos, que dão parecer favorável. Projeto de Lei Complementar número 2, que altera a Lei Complementar número 7 de 2002, do Estatuto do Magistério Público Municipal e da outras providências. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra. Obrigado novamente, vereadora Eliamar, pela leitura das matérias que foram inclusas e estarão em tramitação nesta noite. Passo a palavra ao vereador Jones, nosso segundo secretário, para que faça a leitura dos vereadores inscritos para a palavra livre. Com permissão do presidente, cumprimento meus colegas vereadores, a nossa vereadora Eliamar, nossos colaboradores aqui da casa e as pessoas que nos prestigiam presencialmente, tanto as pelas redes sociais. Estão inscritos o vereador Chiru, o vereador Eliamar, o vereador Cleiton e o vereador Jorge. E já aproveitando, pedindo da minha liberação após a ordem do dia, presidente. Obrigado, devolvo a palavra. Vereador Chiru, vereadora Eliamar, vereador Cleiton e o vereador Jorge. Vereador Jorge. Obrigado, vereador Jones, pela leitura dos vereadores que se inscreveram para a palavra livre, e a concessão será dada aí para a sua ausência. Passamos agora para a ordem do dia e os projetos em discussão e votação. Nós temos então um projeto de lei em segunda votação, e antes da votação do projeto de lei, a gente tem a votação também da emenda aditiva, lida aqui pela nossa primeira secretária. Eu até abro aqui a palavra, caso algum membro da comissão queira se manifestar, a relatora, o presidente, sobre a emenda. Não? Vereador Cleiton, membro da comissão, pode estar com a palavra. Obrigado, presidente, colegas vereadores, para quem nos acompanha. Nós já aprovamos essa matéria em primeira votação na última sessão, e na última semana nós recebemos um ofício do Sindicato dos Servidores Públicos sobre uma manifestação. Nós fizemos uma supressão, e eu vou tentar ser claro aqui, porque o assunto ele é complexo, mas eu vou tentar colaborar com a clareza. Sobre a licença-prêmio, em que o servidor efetivo deve completar 7 anos de serviço para fazer gozo, tem um dispositivo, um artigo que diz que em 2 situações esse tempo é interrompido. Era o texto anterior, né? Que é nas situações que nós consideramos voluntárias do servidor. Na situação em que ele pede afastamento sem remuneração, né, para exercer uma outra atividade, enfim, é um outro cargo, ou então quando ele tira uma licença para tratamento de saúde de algum familiar, que não é, no caso, uma situação tão voluntária assim, mas nessa situação, por vezes, você tem outras opções, né, outros familiares. E o sindicato nos fez um apontamento sobre a licença acima de 60 dias sem remuneração, que na verdade, muito bem orientado aqui pelo nosso jurídico, doutor Henrique, nós fizemos então esse aditivo para que fique mais claro ainda. Então o servidor que tirar uma licença tratamento de saúde por 60 dias, né, ele é remunerado pelo município nos primeiros 15 dias e depois ele passa para o regime geral, né, o INSS. Então ele ficaria sem remuneração no município, mas ele acabaria sendo remunerado pelo INSS. Então a gente fez esse ajuste
no texto da lei para que fique o mais claro possível. Seria isso, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Cleiton, e corroborando aí com suas explicações, né? A gente recebeu na quinta-feira de noite essa notificação, né, por parte do sindicato, e na sexta-feira mesmo, já nas primeiras horas da manhã, a gente já entrou em contato aí com nossa assessoria jurídica para que a gente pudesse fazer a devida avaliação e dar o retorno, né, ao sindicato, principalmente ao executivo, que estava em vias de mandar para essa Casa de Leis o projeto que trata também da licença-prêmio do magistério. Então, a gente entendeu, né, que o texto, esse foi o entendimento da nossa assessoria, assim, dos vereadores, já estava de acordo, mas essa emenda vem para deixar ainda mais claro e vem para evitar que qualquer dúvida seja levantada referente a esse tema. Então, eu coloco a emenda aditiva em votação. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário se manifeste. Emenda aditiva aprovada por unanimidade. Agora sim, passamos para a votação, segunda votação do projeto de lei complementar número 01, de 6 de março de 2024, que entrou em regime de urgência na sessão passada. O referido projeto de lei altera a lei complementar número 5 de 2002, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e da outras providências. Eu coloco o referido projeto de lei em votação. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário que se manifeste. Projeto de lei complementar número 01, aprovado por unanimidade em segunda votação. Nós temos em primeira discussão e votação também o projeto de lei complementar número 2, de 15 de março de 2024, que também entrou em regime de urgência na noite de hoje. Altera a lei complementar número 7 de 2002, do Estatuto do Magistério Público Municipal e da outras providências. Eu coloco em votação o aceite do regime de urgência do referido projeto. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário que se manifeste. Regime de urgência aceito por unanimidade. Passo agora à discussão do referido projeto, caso algum vereador queira se manifestar. Algum vereador que fazer uso da palavra? Vereador Alfeu está com a palavra. Tá. Cumprimentar o presidente, em seu nome, meus colegas vereadores, a vereadora Eliamar, os nossos colaboradores da casa, quem nos prestigia e os que nos assistem pelo Facebook. Acho que esse projeto de lei, também, como já foi o 1, isso vem só salientar, assim, quando há um diálogo entre poder executivo, legislativo e sindicato para o bem dos funcionários. Acho que isso é de suma importância, onde é que foi discutido, e cada vez, como o colega vereador já colocou, com mais clareza esse projeto. Então, ele só vem agregar e valorizar o funcionário público. Então, parabéns a todos, vereadores, sindicato e executivo, pelo diálogo e pela aprovação desse projeto. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Alfeu, pela sua manifestação. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Não? Então, eu coloco o projeto de lei complementar número 2 em primeira votação. Quem for favorável permaneça como está, e quem for contrário que se manifeste. Projeto de lei complementar número 02, aprovado por unanimidade em primeira votação. Nós temos aqui um requerimento número 14 de 2024. A Câmara Municipal de Saudade, Santa Catarina, atendendo à proposição dos vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 160, 8º do Regimento Interno, solicita que Vossa Excelência submeta esta moção de repúdio ao plenário e, se aprovada, que seja encaminhada aos deputados federais de Santa Catarina, para a presidente da CCJ, deputada Caroline Detoni, e para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pugnando o projeto de lei 682/024,
da presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann, que tem por objetivo cancelar todos os registros de colecionadores, atiradores e caçadores, CACs, no país e proibir a instalação e funcionamento de todos os clubes de tiro que não tenham atletas olímpicos. Trata de um projeto de lei totalmente abusivo que vai contra o direito do cidadão brasileiro, totalmente autoritário, digno de países governados por ditadores. Eu passo a palavra aos vereadores proponentes. O vereador Eliamar está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Então, esse projeto de lei ele foi protocolado agora no início do mês de março, e quando nós tomamos por conhecimento, a gente acha realmente que isso é uma questão um pouco abusiva, porque os clubes de tiro que eles estão, né, por aí, claro que aqui na nossa região são vários clubes de tiro que tem muitas pessoas que acabam praticando e nós não temos nenhum atleta olímpico aqui na nossa região. Em vários locais nós não temos a questão dos atletas olímpicos. E se nós vamos olhar os dados, desde que foi as pessoas começaram a registrar as suas armas e a poder ter esse porte também de armas, houve uma diminuição até considerável na questão dos crimes violentos letais internacionais, que são considerados desde o ano de 2010. Então, se nós vamos acompanhar de ano após ano, tem feito uma grande redução. Eu acho que uma das coisas que deveria se concentrar mais nesta questão das armas é como elas chegam nas mãos dos bandidos, né? E às vezes não nas mãos do cidadão de bem que vai lá, que registra a sua arma, que a partir do momento que ela está registrada, e quando dá os tiros, você já sabe também de onde que foi, né? Isso. Então, por isso que é a questão do repúdio com relação a este projeto de lei, que ele vem, parece, para forçar alguma situação e que não é, acho que o que a população está querendo. Seria isso, presidente, eu devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Eliamar. Mais algum vereador quer se manifestar? Vereador Jones está com a palavra. Obrigado, presidente. A gente foi convidado para essa indicação da vereadora, né? Essa moção. Endosso todas as palavras dela e ali a gente complementa com a segurança do seu lar, da sua família, segurança principalmente no campo. A maioria de vereadores que sabem que moram no interior, ali, Cleito que mora escondidinho no canto lá na Juvencio, né? Jorge, Chiru um pouquinho mais perto da cidade, mas muitas vezes é a única alternativa que um produtor, um fazendeiro tem, né? E além de complementação da caça liberada, acho que a maioria sabe que existem épocas, né, que o próprio IBAMA, o IMA, liberam a caça pela questão do excesso de número de animais que está dominando algumas regiões. Vamos dar o exemplo, o javali. Hoje existem regiões em Santa Catarina, inclusive em Santa Catarina, que esses animais detonam lavoura. E existe hoje uma lei no estado que permite épocas essa caça. Então, vai extinguir também isso aí, né? Porque o javali hoje na nossa região não existe um predador natural, além do ser humano. Não é que nem na Amazônia, região, que existe onça, que existe Mato Grosso, Pantanal, que existe onça, outros predadores, pantera, né? Nossa região hoje, para esse tipo de animal, não existe. Então, serve para isso também. Obrigado, devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Jones. Vereador Cleito quer se manifestar, está com a palavra. Obrigado, presidente. Eliamar, em primeiro lugar, te parabenizar pela moção e, junto com os colegas, proporcionar que pudesse ser signatário dessa moção. E essa é uma discussão que já permeou aqui essa casa em anos anteriores, falávamos já sobre questão de armas, né? E vejo como uma afronta à sociedade todo o governo que quer desarmar a população. Primeiro porque a gente precisa considerar que as armas elas fazem parte da humanidade desde uma palavra aqui que os professores de história usavam muito, dos primórdios, né? Desde a confecção de lanças, flechas. Então as armas fazem parte. Seja por uma segurança, eu vejo que a posse de uma arma é que nem fazer um seguro. É você ter e esperar que nunca precise usar. Mas ela é uma segurança, querendo ou não, ela é. Então eu também sou a favor, até porque eu não vejo nenhum noticiário e pelos clubes de tiro que eu conheço, amigos que eu tenho que
que têm as suas armas registradas, não vejo isso um problema social. Eliamar disse muito bem, o Jones também. Eu acho que as armas que mais causam problemas na sociedade são justamente aquelas não registradas. Então, quem sabe até sugerir uma política de controle dessas armas, né, que não tem o seu devido controle. Por exemplo, a gente vê muito vídeo, foto, inclusive lá nas favelas. Acho que é por ali que a gente conseguiria, até porque quem compra a sua arma registrada precisa passar por exame psicológico, apresentar uma série de documentos, ter uma idoneidade. Então não vejo isso como um problema, a posse. Até porque teríamos que coibir facas, por exemplo, que são utensílios que todos têm em casa. Eu vejo automóveis também matando muitas pessoas. Então não é o caminho, no meu ver, não é proibir. Então, vamos proibir também o tráfego de automóveis? Ou será que vamos criar rodovias mais seguras? Essa é a minha manifestação. Parabéns. Obrigado, vereador Cleiton. Também quero aqui agradecer a vereadora Eliamar pelo convite e a abertura para subscrever essa moção. Eu acompanho também, assim como todos os nobres colegas, né? E eu acho que é notório, assim, que no período que teve uma flexibilização, até, salvo engano aqui, no ano de 2019, foi o ano que teve uma flexibilização maior e para as pessoas terem acesso ao seu porte de arma. Foi quando mais reduziu-se os crimes letais no país. Então, qual que é o meu posicionamento para subscrever essa moção? Primeiro, que nós não podemos tirar um direito do cidadão, porque é um direito do cidadão a sua autodefesa e a defesa da sua propriedade. Então, isso está garantido em lei. Então, a gente não pode tirar um direito do cidadão da autodefesa. E segundo, que eu não entendo o porte de armas também como uma política de segurança pública. É bom a gente também deixar bem claro aqui que eu não entendo que liberar arma para todo mundo vai ser um indicador de melhoria de segurança pública. Não, mas o direito das pessoas poder ter a sua arma, eu acho que deve ser mantido e deve se permanecer. Assim como, né, por todas as argumentações aí que os colegas vereadores já explanaram. Eu coloco o referido requerimento em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário que se manifeste. O vereador Alfeu está com a palavra. Com permissão do vereador, acho não é nada contrária à moção dos colegas vereadores. Tem algumas questões. Nunca fui contra a posse de armas. Acho que isso o cidadão tem o direito, como colegas vereadores falaram, já tem um monte de coisas, tem que fazer análise, tem que fazer tudo, e essa é a questão para ter uma posse de arma. Por outro lado, eu vou me absolver da votação por não conseguir estudar o projeto referido nessa moção. Como é que está esse andamento desse projeto. Mas, como falei, não tenho nada, a moção, acho que toda moção é válida. Então, os vereadores que fizeram essa moção, mas a minha posição, assim, eu sou a favor dos clubes de tiro, não tenho nada contra. Eu pessoalmente não gosto de arma, então, para mim, é uma questão pessoal, mas não tenho nada contra quem deseja ter sua arma, não tem nada, porque hoje sempre teve as questões para ter uma posse de arma, não é ir lá comprar e já levar para casa. Então pode levar, é ilegal, né? Mas se tu vai lá, faz todos os exames, todos os requisitos, tu tem o direito de ter uma arma, né? Então, só por esse motivo eu me absolvo, principalmente por não ter tempo ainda para estudar e ver a questão do andamento desse projeto. Obrigado, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Alfeu, pela sua manifestação, e será computada a sua abstenção aí na votação. Mais algum vereador é contrário? Então, moção de repúdio aprovada por 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Passamos agora, então, para as indicações. Nós temos aqui a indicação número 10,
de 2024, dos vereadores Claudemir Brescovitz e Alfeu José Chu, que indica ao Poder Executivo Municipal e Secretaria competente para que avaliem a possibilidade de fazer uma reforma nos vestiários do módulo esportivo do município, pois eles estão sem condições de uso e carecem urgente de reparos e manutenção. Eu já me manifestei sobre esse assunto, mas abro a palavra aqui se o vereador Alfeu queira se manifestar. Obrigado, presidente, por me conceder a palavra. Acho que, obrigado, vereador, pela oportunidade de nós fazer a indicação. A gente foi procurado por várias pessoas ali, a gente sabe que o grupo do Aliança, o grupo dos sêniors usam esse, e agora a gente tem 2 equipes de 50 que estão representando o município num campeonato regional. Então, a gente fez essa indicação para ver, principalmente os chuveiros, não só os vestiários, os banheiros dentro dos vestiários não funcionam, e ver a possibilidade do lado de fora os banheiros também, porque vem pessoas junto a assistir e eles têm que ter um acesso a um banheiro. A gente sabe da dificuldade lá, tem da água, a questão da água. Infelizmente tem pessoas que não têm respeito nem só pelo bem público, vão lá e prejudicam lá, quebram o registro da água, corre embora, a boia. Então acho que não às vezes falta de empenho, mas uma melhoria lá nos banheiros, principalmente nos vestiários, nos chuveiros e nos banheiros do lado de fora, para que as pessoas que possam ir lá usufruir e sempre levar o melhor do nosso município, né? Então quando a gente usa lá, a gente sempre quer proporcionar o melhor. Então a gente fez essa indicação e acho que o executivo vai olhar com carinho, porque sempre é muito usado esse módulo esportivo. Obrigado e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Alfeu. Temos a indicação número 11 de 2024 dos vereadores Cleiton Rafael Knorrs, Clério Antônio dos Santos e Clairton Lauxen. Indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, que estude a possibilidade e efetue projeto de iluminação no trecho do asfalto da linha Julião. Passo a palavra aos vereadores proponentes. Vereador Clairton está com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas, funcionários, público presente e o pessoal de casa. A indicação veio a partir da hora que o asfalto ficou pronto, então a gente vê que tem bastante pessoas que usam ali para caminhar, e ele, no trecho total dele, não tem nenhuma lâmpada assim, de iluminação, a não ser a das particulares lá das propriedades, né, que gera alguma luz lá para a rua. Então partiu a ideia de sugerir, né, ao município, se possível, né, se tiver recurso também, de estar fazendo um projeto lá para viabilizar isso aí, que seria bom para a segurança dos municípios. Senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Clairton. Mais algum vereador quer se manifestar? Vereador Clério está com a palavra. Com permissão do presidente, cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Eliamar, também nossos funcionários da casa, os que nós estamos assistindo presencialmente, e os que nós estamos assistindo também pelas redes sociais. Bem colocado já pelo vereador Chiru, até porque também, Clairton, é perímetro urbano, tá? Então tem muitos funcionários que vão de noite para casa e outros que vêm de madrugada para o serviço. Então, para ter uma iluminação, para que eles possam ter mais segurança, e principalmente aqueles que andam a pé. Então, a gente, como é perímetro urbano, a cidade toda ela é iluminada, então a gente sugeriu para que o município fizesse, se tiver recurso, fizesse essa iluminação também nesse trecho. Obrigado e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Clério. As indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal e secretarias competentes para que façam as devidas avaliações e, havendo possibilidade, encaminhem as soluções propostas. Passamos agora ao grande expediente e palavra livre. De imediato, passo a palavra ao vereador Clairton. Bom, obrigado de novo, presidente, pela palavra. Então, agradecer ao presidente pela oportunidade que me deu de representar a Câmara de Vereadores no rodeio, né, 29º. Pena que a chuva atrapalhou, né, porque o evento foi grande, sim, mas ele seria muito maior se não tivesse o problema climático. Choveu muito na sexta, então no sábado tivemos um dia bom. Parece que Deus deu uma mão ali, muito especial no momento ali da Ave Maria, que foi muito bonito, na minha opinião. Então, parabenizar todos os tradicionalistas e saudades, né? A gente não é muito de tradicionalismo, mas admira bastante, né? Eu gosto. Então, tive nos 3 dias lá,
conversamos com muita gente, se divertimos e olhamos, e vi que tem umas meninas aí de Saudades que laçam muito bem. Até me impressionei com o talento das moças aí. Os guris nem tanto, né, que já vivem laçando, mas as meninas me surpreenderam muito, né, são muito boas laçadoras. Falar também que, então, o município disponibilizou 5 parquinhos, né, e graças ao empenho da comunidade lá, não só minha, da comunidade também, fica bem claro, do coordenador da comunidade, então a Tigres também foi contemplada com parquinho, né? Então sempre é muito bom, né? As coisas têm que acontecer. E infelizmente hoje eu vou falar de novo do DMR. Porque o que acontece? A gente tanto pede, implora, né? Mas as coisas não acontecem. Então o DMR vai fazer uma obra de alargamento de estrada, então vai lá, desce barranco, troca tubulação. E aconteceu um fato muito triste para mim ali na linha Tigres. Então o DMR foi lá, começou a escavar para trocar a tubulação, porque essa tubulação que tem lá não suporta a quantidade de água, e não é possível colocar um asfalto numa tubulação que daqui a pouco vai dar problema. Então eles estavam substituindo. Chegou uma senhora lá, eu estava de um lado, ela veio lá e me cobrou o vereador Chiru, que eu tinha que tomar providência, que a rua estava com o trânsito interrompido. Mas lá havia uns 15 carros parados, e todos tinham algum motivo para estar circulando na via. Então, se a nossa sociedade não conseguir compreender que de vez em quando, ou por um motivo ou outro, vão ter que parar 15, 20, 30 minutos, talvez até 1 hora, então nós podemos pegar, fechar as portas do DMR, leiloar todas as máquinas, e cada um se vira. Cada um pega uma foice, quando precisar ir para a cidade, abre um pique e vai. Eu estou cansado já. E parece que puxa para o meu lado, porque eu acompanho bastante. O Marcelo é um cara que está aqui, um colaborador nosso lá do DMR. Ele sabe, eu acompanho, eu gosto de acompanhar. Eu fiz 50 quilômetros num dia, para depois voltar lá e ser cobrado por uma cidadã, dizendo que eu não faço o meu trabalho, que eu não fiscalizo. Mas então eu vou convidar essas pessoas, vão comigo. Vamos andar pelo interior. Eu vou com o meu carro, eu vou com a minha gasolina. Eu deixo de fazer meu trabalho lá na minha propriedade para acompanhar o DMR. E podem pedir para os operadores, eles vão assinar embaixo. Eu acompanho muito. Então fico um pouco magoado, decepcionado também com a população de Saudades. Alguns, não todos, né? A gente sempre tem que colocar alguns. Porque se nós não conseguir ter paciência para esperar meia hora, então, volta a falar, fechamos as portas do DMR e cada um se vira como conseguir. Seria, senhor presidente, desculpa o desabafo, mas... Obrigado, vereador Clairto. Quero também aqui, em nome do Legislativo, agradecer pela disponibilidade em representar a nossa Câmara Municipal lá no evento do CTG no sábado. Eu tinha um compromisso na igreja, né, e coincidia ali o mesmo horário e até seguindo a linha de oportunizar a todos, né? O vereador já representou, o vereador Eliamar já representou, assim como os demais também, em outras ocasiões. Então agradeço e endosso suas palavras e parabenizar os organizadores do rodeio, né? Que eu estava no sábado à tarde lá, realmente estava bastante movimentado, apesar das intempéries climáticas. Passo a palavra à vereadora Eliamar. Obrigada novamente, senhor presidente. Então, aqui eu gostaria de convidar a toda a população de Saudades, que está acontecendo a Feira do Artesanato do Grupo Arte Terapia. O artesanato que elas estão disponibilizando são vários tipos de artesanato, agora em especial também com relação à Páscoa. É um grupo muito grande ali de mulheres que se dispõem a fazer alguns trabalhos. Então, se alguém quiser fazer essa comercialização, então está aberto agora durante esta semana, das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. No sábado, dia 23, das 8 horas às 12 horas. E no dia 25, 26 e 27 de março, das 8 horas até as 11 horas. Na Rua Duque de Caxias, Sala 1, Centro, em frente à praça, ou seja, aonde estava antes o Conselho, a Secretaria de Assistência Social, né? Então, nesta mesma sala. Também convidar a toda a população saudadense, todos os meus colegas vereadores. No domingo vai ter o torneio de quintetos de bolão feminino no módulo esportivo. Então, para todos vocês poderem participar, está vindo assistir, participar do almoço que vai ter ao meio-dia e no final do dia também a entrega da premiação. Então,
todos estão convidados, os meus colegas vereadores e a população em geral também. Durante a semana, na quinta-feira da semana passada, então, eu e o vereador Mirim Nicolas, ao Gaieres, estivemos fazendo uma visita na MF Saudades, aonde nós fomos olhar as novas salas de aula que foram disponibilizadas. Então, todas elas estão já estão sendo usadas, e também com a mobília. E naquele dia também estava chegando a lousa interativa, né? Tinha chegado a lousa interativa, e os professores iam estar fazendo um treinamento para estar trabalhando com esta lousa interativa. E também hoje à tarde nós participamos da sessão dos vereadores mirins. Foi um pouco corrido, porque eram os minutos também que eu estava de folga nas minhas aulas, que eu estava em sala de aula até as 14h10, então depois saí, bati meu ponto e vim aqui assistir. Nem todas as sessões dos vereadores mirins eu vou conseguir estar participando, porque os horários na escola, às vezes, eles acabam mudando, e no turno da manhã, nas segundas-feiras, eu estou em Pinhalzinho, então, numa escola em Pinhalzinho, eu não consigo ficar aqui no município de Saudades. Mas dizer aos vereadores mirins assim que eles estão me surpreendendo, né? A desenvoltura que eles estão tendo, e que eles continuem assim, a gente sabe que eles vão melhorar cada vez mais. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra. Obrigado, vereadora Eliamar. Passa a palavra ao vereador Cleiton. Obrigado, presidente. Tentando aqui contribuir com alguns assuntos. Informar também que, junto com vários colegas aqui, hoje, ao final da tarde, às 17 horas, nós participamos de uma reunião do Conselho da Saúde, que foi transformada numa audiência pública, e nos foi estendido esse convite. Então a gente traz, ou pelo menos pôde acessar alguns dados do município quanto à questão da gestão da saúde, e a gente fica feliz que, através dos indicadores do Previne Brasil, o município tem alcançado alguns bons índices na questão da saúde. Em Santa Catarina atingiu o 28º lugar, dentre 295 municípios, uma boa colocação, e a nível federal, então, ficou em 605 é a classificação do município perante aos mais de 5.000 municípios. Índices positivos que, na verdade, também trazem ao município uma aplicação de recursos maior, já que o município, conforme o seu desempenho nesses índices, recebe mais ou menos recursos. Quero também aqui, o colega Chiru já falou muito bem, e eu venho no sentido de parabenizar a equipe do DMR. Marcelo leva aqui os parabéns à equipe que vem se esforçando muito para vencer a demanda que a cada chuva se renova, a demanda que a cada chuva interrompe o serviço por 2 dias, mas dentro das possibilidades, o DMR eu vejo que está se esforçando para conseguir deixar as estradas em boas condições, e em muitas obras município afora, e até aqui mencionar que muitas sendo bem feitas, inclusive. Destacando também a contratação de algumas equipes terceirizadas por parte do município. O terceiro assunto que eu gostaria de tratar aqui é até uma sugestão aos colegas, que eu gostaria que se sensibilizassem com isso, e a gente tramitar aqui nessa casa. Henrique, nos ajude se isso vai ser em forma de moção ou um requerimento. E o Leno aqui pode confirmar que na nossa BR-282, se não é diário o número de acidentes, mas a média eu acho que é um acidente diário no trecho que passa o município de Saudades. E o que a gente percebe é que muitos deles acontecem por falta de sinalização. Então a minha manifestação é no sentido de cobrar o DENIT regional para ver se tem algum projeto de sinalização em andamento, né, ou se pretende fazer, ou enfim, fazer em forma de notificação para que o DENIT fizesse essa sinalização. Daqui a pouco a gente está perdendo inclusive vidas. Eu vou citar o exemplo do trecho entre o distrito, o trevo do distrito, a entrada do Araçá, onde a terceira faixa termina, não há nenhuma sinalização.
nem sinalização de placa, né, que chamam sinalização vertical, ou nenhuma horizontal no asfalto. Simplesmente a terceira pista termina, e ali tem dado bastante acidente. O Leno trafega por ali, sabe muito bem. Então, eu sugiro aqui documento conjunto com os colegas ao DENIT. E por fim, presidente, pelos 20 segundos que me restam, deixar aqui parabéns ao atletismo de Saudades, que há poucos dias conquistou mais 2 vagas para eventos internacionais. E quem sabe a gente convida o atletismo como um todo, como a gente já fez em outros anos, para que fosse se manifestar e poder falar com mais propriedade dessas conquistas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cleiton. Passo a palavra ao vereador Jorge. Inicialmente também quero cumprimentar os colegas vereadores, nossos funcionários, aos que vieram nos prestigiar então pessoalmente, e também uma saudação especial a cada munícipe saudadense. Eu quero aqui registrar que durante a semana que passou, nós estivemos participando como associado também, né, da Assembleia da Cressol aqui no município de Saudades, no Clube 15 de Novembro. Muitas pessoas participaram, e eu tenho orgulho de falar de que, há 19 anos atrás, quando foi feita a primeira reunião numa sala do sindicato em Pinhalzinho, na ideia de se fundar a Cressol, eu tive a alegria de participar. Lá a gente teve muitas dúvidas, incertezas, né? Pode ou não pode dar certo, mas felizmente a Cressol vem andando durante todos esses anos em passos largos também. Tem e teria sim espaço para mais uma agência bancária. Hoje ela se destaca em vários municípios, uma estrutura muito boa, um quadro de funcionários excelente, muita transparência e principalmente ainda continua sendo presidente uma pessoa saudadense. Então, parabéns a toda a equipe Cressol e principalmente a todos os associados também. Em segundo ponto, Alfeu, eu te parabenizo pela indicação, né, da reforma do módulo esportivo, mas eu quero aqui registrar de que há um bom tempo atrás eu tive também uma indicação, após um evento, o qual eu coordenei lá, da gente fazer e construir um banheiro com acessibilidade às pessoas deficientes. Acho que os senhores vereadores devem estar lembrados. E acredito que isso não foi feito. Então, se tocar de trabalhar lá na reforma, que se pense também de fazer um banheiro de acessibilidade para as pessoas deficientes que participam também dos eventos. Eu ia falar de um assunto, Cleiton, tu já tocou no assunto, sobre os serviços terceirizados. Eu sou uma pessoa que sou 100% favorável. Vereador, só um minuto. Eu peço à plateia que... Tarcísio, peço que fala um pouquinho mais baixo, que está atrapalhando um pouquinho aqui o som aqui. Beleza, obrigado. Beleza, obrigado. Passo novamente, pode concluir, vereador Jorge. A gente conversa com muitas pessoas, né, e elas perguntam, né, sobre os serviços terceirizados. A minha resposta sempre é esta, 100% favorável. Só que a segunda pergunta eu não consigo responder. Porque nós tivemos um serviço lá em casa, há pouco tempo atrás, era obrigatório fazer um acesso cascalhado até a usina que nós construímos. Aí a prefeitura veio com o trator lá, abriu a estrada e não conseguiram puxar cascalho. O tempo não colaborou e por fim deu um dia de tempo bom. Aí falaram que não tinha caçamba. Nós pagamos caçamba para puxar o cascalho. Nós mesmo tivemos essa iniciativa e pagamos os puxadores de cascalho. Agora, quando a prefeitura terceiriza serviços, as pessoas perguntam como é que eles pagam, se é por hora, por carga. Então, se alguém do governo pudesse responder, né, eu ficaria bem feliz, né? Concordo com o serviço terceirizado, nós temos muita estrada, e estrada ruim também, né? Acho que é correto. Só que quanto que, na verdade, pela transparência, para nós poder responder, então, também ao nosso munícipe, se isso é contratado por hora, ou se é por, né, carga, não sei. Então, se uma hora dessa puder responder, eu fico agradecido e posso também responder à população que me faz essa pergunta. No mais, que tenham todos, então, uma boa semana e um abraço a cada munícipe e também a meus colegas vereadores. Obrigado, vereador Jorge. Nesse momento, passo a condução dos trabalhos à primeira secretária, a vereadora Eliamar. Obrigada, senhor presidente. Então, nós temos o requerimento número 15. Eu, Claudemir Brescovit, venho respeitosamente requerer o uso da tribuna popular na sessão ordinária do dia 18 de março de 2024 para discorrer sobre assuntos de interesse popular e legislativo.
Se está com a palavra, vereador Claudemir, e tem 15 minutos. Obrigado, vereadora Eliamar, pela concessão da palavra. Eu resolvi fazer requerimento para uso da tribuna popular, que tem alguns assuntos que gostaria de discorrer e possivelmente demore mais dos 4 minutos, né, que todos os vereadores têm regimentalmente direito aí para se manifestar. Primeiramente, quero agradecer aqui ao Executivo Municipal pela sanção das 2 leis legislativas propostas aqui em regime de urgência pelo nosso Legislativo Municipal, né? Isso nos ajuda aqui também a dar os devidos encaminhamentos internos aqui para seguirmos o nosso trabalho. Quero também agradecer a secretária Auliane pela atenção sempre que ela tem tido. Tive a oportunidade de participar da audiência pública de hoje de tarde, fim da tarde, e disse isso a ela pessoalmente. Na semana passada a gente teve vários assuntos aí que a gente destinou para ela e sempre teve uma reciprocidade de atenção muito grande. Então quero agradecer aqui por toda a atenção. Às vezes a gente é sabedor que às vezes consegue encaminhar os assuntos, encaminhar alguma solução, e por vezes a gente não consegue, né? A secretaria não consegue, mas a gente leva para a população também um esclarecimento e uma informação correta. Quero fazer mais um agradecimento aqui também ao grupo de idosos São Luís, da linha Taipas. Na quinta-feira passada eu participei do almoço interno lá do grupo de idosos. Quero agradecer aqui a eles pelo convite que me fizeram. Estava muito bom o almoço que foi feito, inclusive pelo suplente de vereador, que é o Eliseu, que fez a galinhada lá. E agradecer aqui porque foi um momento, um tempo muito proveitoso que eu tive lá com eles. E como é bom a gente participar de momentos assim, principalmente de pessoas que tanto já fizeram pelo nosso município, que são os nossos idosos, né, que já deixaram um legado, mas que continuam trabalhando. Foi muito importante e para mim me chamou a atenção dois motivos, os 2 pontos abordados lá pelos idosos, que eles vieram me relatar que ainda tem sonhos. Eles ainda têm sonhos para construir, mesmo depois de ter feito já a grande parte da sua caminhada dentro das comunidades, dentro das famílias, dentro do nosso município. Eles ainda têm sonho e vieram nos procurar, e a gente também se coloca à disposição, na medida do possível, tentar ajudar. E outro planejamento que eles têm enquanto grupo, né? Discorriam lá todas as datas, os locais onde que vão ter encontro interno, externo, ainda durante o ano. Então deram uma mini aula de planejamento também. Então aproveito aqui para agradecer todos os idosos lá do grupo São Luís, da linha Taipas. Agradeço também aqui, quero falar, né, dos parquinhos que foram instalados, que eu pude observar em duas pracinhas do bairro Morado do Sol 13, também do bairro Reuter. Não pude olhar se foi instalada no bairro Belvedere, que era o combinado com o Executivo Municipal, e eu acho que quero aqui até agradecer. Demorou um tempo maior do que a gente estava prevendo, mas eu acho que, como aqui os colegas vereadores comentaram, era o vereador Alfeu que comentava, a política, eu até falava para os vereadores mirim, é a arte de dialogar. Então, quando a gente consegue dialogar entre as partes, né, a gente vê resultados. E isso é um dos pontos que mais me motiva a fazer essa caminhada, né, política aqui dentro do nosso município. É, de alguma forma, tentar contribuir ou ajudar em alguma solução, né? Então, agradeço aqui e fico feliz, né, vejo lá no meu bairro, porque até então tinha 20, 30 crianças brincando na rua. Hoje elas estão brincando nos parquinhos, feliz por ter essa possibilidade, ter essa oportunidade. E também a gente fica feliz por não ver eles na rua daqui a pouco exposto a algum acidente ou alguma coisa grave que possa acontecer.
Quero aqui também enaltecer aqui a primeira sessão ordinária dos vereadores mirins, né? Hoje a gente teve casa cheia, participando aí tiveram os alunos da escola Rodrigues Alves, também Carlos Verlan de Alto Maipu, né? Além de familiares, nós tivemos também a participação da imprensa, o jornal A Sua Voz, o grupo A Sua Voz veio fazer uma cobertura, né, da nossa sessão aqui. Então, são duas faixas etárias a qual eu, na minha caminhada política, tento destinar uma energia e um esforço muito grande, que é essa dos mirins, dos jovens que estão vindo e também dos idosos, porque a gente está em construção, a gente está fazendo. Os idosos, grande parte deles já fizeram, como eu disse, e as crianças ainda estão por vir. Então, cabe a nós que estamos fazendo essa caminhada, preparar eles para que possam fazer também essa caminhada da melhor forma possível, né? Eu já disse isso, eu repito, ficaria muito feliz, né, porque a gente tem que caminhar para frente, a gente não pode caminhar para trás. Eu acho que quanto município, quanto a evolução de consciência política, por isso que eu também destino uma energia nesse programa dos Jovens Mirins, porque eu entendo que a médio e a longo prazo, o nosso município vai começar a colher os frutos que começou a plantar lá 2 gestões atrás, né, dos vereadores mirins, porque não envolve só as crianças, não envolve só os jovens, envolve as famílias, envolve as comunidades, envolve as escolas, envolve toda a comunidade, todo o município. Então, lá na frente, a gente vai ter pessoas mais preparadas, não só na política, mas principalmente aqui, vai ter famílias com uma interação maior, e acho que a gente vai conseguir elevar o nível da consciência política necessária para o bom andamento do nosso município. Então, aqui quero parabenizar a organização, agradeço aqui a equipe interna, a Tamires, o Dani também, pelo suporte que sempre dão a esses jovens líderes, né? E eles chegam já, a vereadora Eliamar já comentava, agradeço aqui também, aproveito a presença dos vereadores que estavam presentes aqui, vereador Eliamar, vereador Clairton, vereador Cleiton, vereador Clério, né, que eu lembro, salvo engano, estavam presentes aqui. Então é importante a gente também dar esse suporte para eles. A gente foi sorteado ali, padrinho de cada um deles, claro que não é só estar aqui, né, mas estar aqui para eles com certeza conta muito. Então a gente tem que, da melhor maneira possível, a gente tentar prestar esse suporte para eles. E por último aqui, queria discorrer aqui sobre um assunto não tão legal, um assunto meio chato, na verdade, mas que eu preciso discorrer, preciso inclusive dar ciência aqui para os vereadores e também para a comunidade de uma maneira geral. A gente esteve mais ou menos uns 15, 20 dias, né, doutor Henrique? A gente esteve reunido numa audiência com a promotora do Ministério Público, a doutora Raquel, respondendo, levando uma resposta aqui da nossa assessoria jurídica, representando a Câmara Municipal, por uma denúncia que foi feita no Ministério Público, pelo Executivo Municipal e sua assessoria jurídica, da possibilidade de pagamentos indevidos a vereadores e servidores de diárias nos últimos 3 anos, ano de 2021, 2022 e 2023. Essa foi a denúncia, e a base dessa denúncia foi uma lei dos servidores públicos, lá do ano de 2010, né, que no nosso entendimento e no entendimento da nossa assessoria jurídica, ela não se aplica aos vereadores, que é uma lei dos servidores, não é uma lei específica que trata da diária, do pagamento de diária dos vereadores. Então, eu sei que esse assunto das diárias é um assunto recorrente, que volta e meia, né, se fala aqui na Câmara. Quando eu estive já ano passado à frente do Legislativo Municipal, no final do ano, né, eu fiz aqui uma apresentação de todos os gastos da Câmara Municipal, de cada um dos vereadores. Eu já desde 2020, desde que assumi, faço cada final de ano uma prestação de contas dos meus gastos com diárias. Então cada vereador tem essa liberdade de fazer essa exposição das suas contas, né, daquilo que gasta. E como eu disse já várias vezes,
o gasto das diárias não é um sinônimo de desperdício de dinheiro público. Muito pelo contrário. Demonstra, de certa forma, o interesse dos vereadores em buscar mais conhecimento, buscar aprendizagem, buscar uma interação com vereadores e pessoas de outros municípios e também buscar que emendas, buscar recursos, né, que venham atender, inclusive, as necessidades, e principalmente as necessidades dos nossos munícipes. Me causou estranheza, e até mesmo a nossa assessoria jurídica, essa denúncia, porque as diárias dos vereadores elas eram pagas até ano passado com base num decreto legislativo, o decreto 01 de 1997. Então, desde lá é que se pagava dessa forma diárias aqui na Câmara Municipal. Então, estranhamos porque só nos últimos 3 anos foi feita a denúncia e em momento algum, não que tenha alguma coisa errada aqui, né, o Executivo tem total liberdade de ir fazer a denúncia. Se a gente fez errado, foi de uma forma involuntária, né, jamais a gente fez de uma forma voluntária, mas e se tiver que vir aqui pedir desculpas, se tiver que devolver recurso, a gente devolve, mas a gente tem ciência que está incorreto a denúncia que foi feita, né, porque, inclusive, no ano de 2023, contando com a participação aqui e a ajuda da nossa assessoria jurídica, a gente fez uma lei justamente para regulamentar essa situação, onde que a gente estudou aqui as diárias de vários municípios, a gente estudou os valores e regulamentamos as comprovações, os prazos para solicitação, e um ponto muito importante, a gente diminuiu o valor da diária do presidente. Então, desde 1997 era paga dessa forma. E aqui, com todo respeito a todos os presidentes que passaram aqui nessa Câmara Municipal. No ano passado, o vereador que estava de presidente, que no caso era eu, foi o único que teve a iniciativa de fazer esse ajuste e reduzir a diária do próprio presidente. Inclusive, fiz antes de fazer visitas, né, ou fazer viagem para fora, para Florianópolis ou para Brasília. Então, quero aqui deixar registrado isso, e quero deixar registrado que a gente também fez uma denúncia na promotoria pública, né, uma notícia de fato, porque desde o ano passado a gente tem pedido de informação que os vereadores fizeram ao Executivo e os mesmos não foram respondidos. Então, tem pendência do ano passado, tem pendência desse ano que já venceu, né, e não foram respondidos. Eu concordo com todos os pedidos que são feitos? Não concordo. Mas se passou por aqui, tramitou, os vereadores aprovaram, eu, na condição de presidente, me sinto na obrigação e na responsabilidade de cobrar, né? Não vou me omitir, não vou me furtar ao fato de, representando esta casa, deixar de cobrar. Então, está aqui, claro que o município vai responder judicialmente, vai ter que responder também lá na promotoria, e a gente espera que não seja mais preciso fazer esse tipo de situação, porque a ferramenta da fiscalização é uma das principais ferramentas do vereador. E quando a gente se omite a prestar alguma informação, a gente fica de mãos amarradas, e aí a gente não pode ter a efetividade devida e aquilo que a comunidade espera de cada um de nós. Então, acho que cada vereador pode também, se tiver algum interesse, eu posso estar prestando mais esclarecimentos de forma pessoal. Agradeço aqui, vereador Eliamar, pela concessão da palavra, e nesse momento a devolvo à senhora. Obrigada pelas explanações, vereador Bresco, que fez a nós e todos os munícipes. E também devolvo a palavra ao senhor presidente Claudemiro Brescovi. Obrigado, vereadora Eliamar, por conduzir os trabalhos aí durante a minha fala. Quero agradecer aqui a todos os vereadores que
que se fizeram presente. Quero registrar aqui também a saída mais cedo aqui do vereador Jorge, mesmo sem pedir a permissão. Acho que já não é a primeira vez que isso acontece, não é o primeiro vereador. Eu acho que é uma falta de educação, uma falta de respeito, né, com a comunidade. A gente fez uma lei para que os vereadores pudessem chegar no horário. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma lei para que os vereadores permaneçam até o final da sessão. Então isso me deixa, de certa forma, chateado, mas enfim, cada um pode, a comunidade também pode acompanhar o trabalho de cada um. Agradeço quem veio presencialmente aqui nos acompanhar, aqueles que acompanharam de forma online através do Facebook da Câmara. Desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe a cada um de nós. Convido a todos para a próxima sessão, segunda-feira, dia 25, e declaro encerrada esta sessão.